Olá a todos! Hoje nós vamos ver masculinidade bíblica em Deuteronômio. E nesse livro nós temos algumas repetições do que a gente já viu antes, por exemplo, a repetição dos 10 mandamentos, ou, por exemplo, quando ele fala sobre esterilidade como maldição, coisas assim que nós já vimos em Gênesis, Êxodo. Agora, esse livro apresenta dois blocos de informações importantes para nós, que um é sobre o casamento, assuntos relacionados ao casamento, e outros são problemas, questões de pecados ligados à sexualidade. Então, nessa semana vamos pensar um pouquinho sobre essas questões relacionadas a casamento. E a gente olha, por exemplo, no capítulo 7 de Deuteronômio, o seguinte. Quando ele começa falando sobre isso de uma forma que para nós soaria meio xenofóbica, mas ele diz assim, capítulo 7, versículo 3 e 4 diz: Não te aparentarás com estrangeiras, não darás tuas filhas e teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então, a gente até falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre os pais que se preocupam em orientar os filhos com relação ao casamento deles. No caso do Isaú, por exemplo, e do Jacó, a gente falou um pouquinho sobre isso. Então aqui, não deixem os filhos de vocês casarem com essas nações que são idólatras para eles não serem corrompidos na idolatria. Claro que trazendo para nós hoje a ideia de zelar por um casamento entre cristãos, entre pessoas que amam a Deus, que querem servir a Deus com amor, com dedicação. Então, primeira informação aqui que aparece em Deuteronômio tem a ver com isso, com zelar por um casamento que tenha Deus no centro do casamento. Isso é muito importante. E depois, lá para o capítulo 20, a gente tem uma outra situação interessante, que está no versículo 7, que diz assim: E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vai e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. É uma situação de casamento não concluído. Ele teve uma cerimônia, ele está casado, mas surgiu uma guerra, ele foi convocado e ele nem teve tempo de consumar o casamento dele. Então aqui se cria uma lei em que o recém-casado não precisa ir para a guerra, ele deve cuidar da esposa dele. Isso é repetido depois no capítulo 24, versículo 5, quando ele diz assim: Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum, por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Olha que interessante, uma licença, casamento de um ano, Mas era uma lei, olha que legal, era uma lei em Israel. O marido deveria se dedicar ao casamento por um ano inteiro, livre da guerra. Isso nos mostra, nos ensina a questão da prioridade do casamento. Ele está acima até da defesa nacional. É a defesa do lar, é a dedicação ao matrimônio. Olha que legal, que interessante. Aí depois a gente volta um pouquinho, capítulo 21, versículo 10, ele diz assim: Quando lutares numa guerra contra os teus inimigos, e Deus entregar os inimigos nas mãos, e levares prisioneiros, e entre os presos ficar apaixonado por uma mulher formosa, e quiser tomar essa mulher como esposa, trará para tua casa, rapará a cabeça, cortará as unhas, colocará um novo vestido, você dará a ela um mês inteiro para chorar a ausência dos pais, e aí se casará, ela será sua esposa, você será o marido dela. E será que, se não te contentares dela, deixarás que ela vá à vontade. Mas nunca a venderás, nem as tratarás como escrava, jamais. Então, alguém que se apaixona por uma estrangeira que foi conquistada na guerra. E ele não quer que ela seja escrava, ele não quer que ela seja tratada como uma estrangeira escrava. Ele se casa com essa mulher e ela ganha o status de esposa e nunca mais pode voltar para essa condição de escrava de guerra, jamais. Então, outra questão interessante,
O matrimônio era uma situação que elevava a condição da mulher, né? Dependendo da situação também. E mais outras duas situações, capítulo 24, versículo de 1 a 4, diz assim: Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Olha que interessante, né? A mulher podia se divorciar e ter um novo casamento. O que ela não podia era voltar para o primeiro marido já tendo tido um segundo. Né? A ideia de que ela se tornou de uma outra pessoa, de um outro homem. E que por isso ela não deveria retornar ao primeiro. Então há uma compreensão aqui de que o casamento é um laço sagrado, sim. E se um homem deixou uma mulher livre para ter esse relacionamento com outro homem, ele perde o direito, né, de tê-la como esposa novamente. De certa forma, dá até uma autonomia à mulher, né, nessa situação. E o capítulo 25 tem uma última situação sobre casamento, né, que é o capítulo 25, versículo 5, que diz assim: Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: Meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e disser: Não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: Assim se fará ao homem que não edificar a casa do seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Quando pelejarem dois... Aliás, aí é outra situação, né? Aliás, é uma situação interessante também, que diz assim, o versículo 11, né? Quando pelejarem dois homens um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar nos órgãos genitais, então lhe cortarás a mão e não poupará, e não a poupará. Então, assim, o que a gente tem aqui? Duas situações diferentes. A situação da lei do levirato. O irmão tinha o dever de casar com a viúva do seu irmão. E o primeiro filho que ele tivesse com essa mulher não ia ser considerado seu filho, mas ia ser considerado filho do irmão, para que o irmão tivesse descendência no país. Era algo considerado uma responsabilidade amorosa, respeitosa para com o irmão, acolher a viúva do irmão. Olha que coisa interessante, né? Não é uma lei mais entre nós, não há mais essa responsabilidade, mas fica um princípio eterno de cuidado com a família, cuidado com a esposa do irmão, de proteção, de acolhimento, né? E isso é interessante. Então existia essa preocupação de não deixar a viúva sem assistência, né? Abandonada. Agora ela é acolhida pelo irmão que não é casado, o segundo irmão, né? Então, essas são leis. E essa lei da violação de uma briga, em que uma mulher, para separar a briga de dois homens, pega nos órgãos genitais de um deles. Então, isso também era considerado uma interferência grave. Então, resumindo o que a gente tem aqui sobre casamento. O cuidado de casar com pessoas da mesma cultura, e no caso para nós, hoje cristãos, da mesma fé, para ter um casamento em que Deus é o centro. A questão do como é que não é privilégio, é a questão de colocar o casamento acima da questão até da guerra, né? A preferência mesmo, né, do casamento acima de tudo, como a principal questão civil.
O caso da prisioneira e da divorciada, que recebem essa elevação social, né? Então o casamento possibilita coisas interessantes, nosso crescimento, nosso amadurecimento, até socialmente. E a questão do levirato, o respeito para com as viúvas. Então, olha que interessante, tudo isso tem a ver com esse papel masculino, com uma atitude de respeito diante do casamento, de priorizar o casamento e como o casamento ecoa em benefícios para todos, né? E que Deus nos capacite em tudo isso. Abração.